Uma das maiores transações da história do Clube de Regatas Vasco da Gama está prestes a se concretizar. O jovem jogador Ryan está próximo de ser negociado, pois o clube decidiu prorrogar o contrato desse talento para possibilitar a venda. O mês de julho promete ao Vasco uma negociação que pode chegar a até 20 milhões de reais, ou seja, meio bilhão de reais. A intenção do clube é utilizar esse montante para reorganizar suas finanças, transformando o Vasco, que enfrenta dificuldades financeiras atualmente, em uma instituição mais estruturada, capaz de contratar, regularizar suas obrigações e, consequentemente, ter um desempenho superior nas competições. Neste espaço, vamos compartilhar todas as atualizações sobre a transação do jovem Ryan. Serão informações importantes que queremos dividir. Além das novidades sobre Ryan, também abordaremos outros temas como o confronto de domingo contra o Cruzeiro, que ocorrerá no Parque do Sabiá, em Minas Gerais. Serão 12 informações a respeito dessa partida. O comandante técnico está pensando em preservar alguns atletas, e isso é algo que merece atenção. Além disso, teremos informações sobre Lloyd Augusto, que não pôde participar do jogo. A terça-feira contra o Lanús, mas deve retornar no domingo, já que treinou ontem. Será que haverá paciência com Lloyd? Essa é uma questão que vamos explorar. Portanto, teremos um Acorda Vascão movimentado, cheio de atualizações e novidades. Sendo assim, antes de começarmos, quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, é uma alegria, sou o narrador. E este canal é dedicado aos torcedores do Vasco. Este espaço busca manter você sempre atualizado sobre o clube, com 3 conteúdos novos diariamente. O Acorda Vascão acontece sempre às 7 horas da manhã, enquanto o Fala Gigante é transmitido à tarde e o Boa Noite à noite. Então sinta-se à vontade para se juntar à nossa família. Estou aqui rapidamente para compartilhar uma informação importante. Estamos com 149.346 inscritos, já caminhando para a marca de 150 mil. E se você está ouvindo e ainda não faz parte da nossa comunidade, curta o vídeo e inscreva-se. Vamos juntos nessa jornada rumo aos 150 mil inscritos. Agora prestem atenção ao restante do conteúdo. Vamos continuar sem mais delongas e falar sobre o nosso Vasco. Quero iniciar com a principal novidade do vídeo. Sem rodeios, vamos discutir o jovem Ryan, já que o Vasco anunciou a extensão contratual do atleta. Uma prorrogação que estava quase garantida desde a última sexta-feira, mas o anúncio oficial ocorreu apenas ontem, na quinta-feira, dia 24 de abril. O Vasco formalizou a renovação do contrato do atacante Ryan, que tem apenas 18 anos, por mais uma temporada. O jovem, que estava vinculado ao clube apenas até o final de 2025, agora terá seu contrato estendido até o fim de 2026. O jogador, que usa a camisa 77, se destacou como o atleta mais jovem a marcar um gol profissionalmente pelo Vasco aos 16 anos, 5 meses e 16 dias. Ele balançou as redes em um jogo contra o Audax pelo Campeonato Carioca de 2023, já em junho daquele ano, no Beira-Rio. Lembro como se fosse hoje. Ryan entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro sob as orientações do treinador e anotou um gol estreando como titular na equipe profissional do Vasco naquele ano de 2023, marcando no Gigante da Beira-Rio, em um jogo contra o Internacional, onde o Vasco acabou derrotado pelo placar de 2-1. Eita, o microfone até caiu. Perdeu pelo placar de 2-1. E tenho certeza que, se você as plataformas sociais se agitaram com sua estreia como titular na equipe principal do clube em 2023, quando balançou as redes no estádio Beira-Rio em um embate contra o time da casa, onde o clube acabou sofrendo uma derrota pelo placar de 2-1. É notável o que ocorreu até o microfone caiu, perdendo por 2-1. Se você é um verdadeiro torcedor, com certeza se recorda de um lance que ficou marcado naquela partida. Esse momento, amigo torcedor, ainda me causa apreensão. Lembra-se do atleta que estava à frente do gol. Era só finalizar. Vai, finalize. Ele acabou errando o chute certo. Acredito que a intervenção de um zagueiro do time rival tenha evitado o gol, ou a bola tenha resvalado na trave, algo assim. O clube, lamentavelmente, saiu derrotado nesse jogo. Contudo, o jogador conseguiu marcar em sua estreia como profissional
Esse jovem é fruto da base, um atleta que já participou de 54 partidas com a camisa do time principal, contabilizando 6 gols e 3 assistências. Destes 3 gols foram anotados neste ano de 2025, um ano que promete muito para ele, não acha? Com 6 gols em sua trajetória profissional, ele está entrando em seu 3º ano de carreira. Desses 6-3 ocorreram neste ano, indicando que seus números são realmente impressionantes. Ele se apresenta como um jogador mais amadurecido, adquirindo mais experiência. A expectativa para esta temporada de 2025 é enorme! Este atleta ingressou no clube aos 6 anos, passando pelas categorias de base, com grande destaque, acumulando gols, troféus e convocações para a seleção brasileira em praticamente todas as divisões de base. Nesta temporada, disputou 12 jogos, marcou 3 gols e teve apenas uma assistência. Muitos se indagam sobre o porquê de um contrato com duração de apenas 1 ano. Por que o clube decidiu firmar um contrato de tão curta duração? Essa dúvida é comum, não é mesmo? E realmente pode ser difícil de compreender. Mas conforme foi mencionado anteriormente, ele é um jogador que está em processo de renovação contratual com vistas a um futuro negócio. A intenção do clube com essa renovação é, na verdade, aumentar as possibilidades de uma negociação na próxima janela de transferências. Esse atleta formalizou seu contrato profissional em dezembro de 2022, mas precisamente no dia 27, quando a renovação foi anunciada. Naquela época, ele tinha apenas 16 anos e ainda não havia feito sua estreia no time principal. O clube formalizou seu primeiro contrato profissional. Segundo informações, o salário desse jogador era consideravelmente baixo, não ultrapassando R$100 mil pelo menos antes da renovação, o que é considerado modesto, levando em conta seu grande potencial. No contrato inicial, ele tinha uma cláusula de rescisão estipulada em 80 milhões de euros para o futebol internacional, o que equivalia a mais de 450 milhões de reais com a cotação da época. O clube sempre teve grandes esperanças em relação a ele. Inclusive, no dia da renovação, ele comentou que era um dos dias mais felizes de sua vida. Isso aconteceu em dezembro de 2022, um sonho se concretizando. Ele expressou sua gratidão à família e a todos que contribuíram para seu desenvolvimento até aquele momento. Esse jogador, que é um produto das categorias de base do clube, está presente desde os 6 anos e reside em uma comunidade próxima ao clube. Seu pai foi um ex-atleta do clube, um zagueiro que conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o único troféu que o clube ganhou nesse torneio em uma geração extremamente promissora. Sua mãe também teve atuação no clube, portanto ele sempre viveu a cultura do clube de maneira muito intensa. Para ilustrar sua trajetória como uma grande promessa em 2022, ele se destacou no Campeonato Carioca Sub-17, marcando um gol na final contra o adversário. Ao longo da temporada do Sub-17, ele conquistou números impressionantes. Foram 34 jogos e 29 gols anotados. Desde o início, mostrou-se um jogador notável. E essa primeira renovação, esse primeiro contrato assinado, foi apenas o ponto de partida. Ao longo do ano de 2022, o jogador finaliza a temporada com estatísticas notáveis. Ele participou de 34 jogos e anotou 29 gols. Desde o começo, destacou-se como um verdadeiro prodígio. A primeira renovação de seu contrato estava programada para ocorrer até o fim deste ano. A equipe reconheceu que se tratava de um talento raro que, aos 18 anos, se sobressaía entre outros jovens promissores. Era evidente que, devido ao interesse crescente do mercado europeu, a retenção do atleta seria desafiadora. Com um contrato em vigor até o final deste ano, no meio do ano, ele teria a possibilidade de firmar um pré-contrato com qualquer clube, o que significaria sua saída sem custos. No entanto, a equipe optou por renovar o vínculo com o jogador, demonstrando a preocupação em não perdê-lo sem compensação. Nenhum clube prudente gastaria grandes somas por um jogador que poderia deixar a equipe de forma gratuita ao término do ano, e essa situação não seria aceita. A equipe não aceitaria ofertas e, se não chegasse a um entendimento para a renovação, ele poderia deixar a organização sem custos ao final de 2025.
Essa renovação tinha como objetivo valorizar o passe do atleta com uma cláusula rescisória estipulada em 80 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 500 milhões de reais. O novo contrato se estende até o final do ano, junto a um aumento salarial, garantindo que o atleta receba mais. Embora não se tenha dados exatos sobre o seu salário, é razoável supor que esteja entre 200 e 400 mil reais, um valor superior ao que recebia anteriormente. É interessante notar que ele sempre afirmou que nunca deixaria a equipe sem uma retribuição por tudo o que fez por ele, ciente de que sua venda terá um impacto financeiro significativo para a organização. Neste momento, o jogador expressa um forte desejo de jogar no futebol europeu, sendo esse o foco de sua carreira. A expectativa é que a equipe e o jogador analisem as melhores propostas que aparecerem. Um ponto interessante do contrato é que o clube concedeu ao atleta uma parte do seu passe. Ele possui uma porcentagem que, se não me falha, a memória é de 5% do valor de sua venda. No entanto, caso o montante exceda 10 milhões de euros, essa porcentagem aumenta para 10%. Isso é relevante, pois ao mesmo tempo que busca um retorno favorável, o jogador pretende considerar a proposta mais lucrativa. Normalmente, quando um agente não possui participação no passe, as primeiras ofertas são aceitas de forma rápida. Contudo, quando o jogador possui parte do seu passe, as propostas são avaliadas com mais atenção e, se não forem vistas como boas, a venda não acontece. O fato de ter essa participação é crucial, pois ele certamente não aceitará qualquer proposta que não seja vantajosa. O atleta buscará a melhor oferta, uma vez que quanto maior o valor da venda, maior será seu ganho. Portanto, a equipe e o jogador precisarão se reunir para encontrar o melhor preço possível para a negociação. A equipe deseja vender por um valor acima de 50 milhões de reais. A multa estipulada é clara em 520 milhões netto, mas é praticamente inviável realizar uma venda nesse valor, sendo imprescindível negociar para que isso aconteça. O intuito da equipe é reiterando a venda com a renovação voltada para esse objetivo. Neste momento, clubes de destaque estão observando a situação de perto. O principal objetivo do Vasco é concretizar a venda do jogador com uma meta bem definida a avançar nessa transação. Atualmente, clubes como Barcelona, Fiorentina, Tottenham, Arsenal e muitos outros demonstraram interesse no atleta. O Barcelona, assim como várias equipes da Liga Inglesa, já se manifestou junto ao Vasco para negociar o jogador. O Lyon, que pertence a um investidor que tem feito movimentações significativas no futebol, também tentou contratar o atleta no final do ano passado, mas as negociações não progrediram. Neste momento, o jogador com seu contrato renovado continua no time, o que é uma ótima notícia para os torcedores fervorosos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa venda pode se tornar um marco importante para a história da instituição. É relevante mencionar que Paulinho possui o recorde da maior venda do Vasco, negociado por 18 milhões e meio de euros, que hoje corresponde a aproximadamente 70 milhões de reais. Em segundo lugar está Andrei, vendido por 12 milhões de euros, enquanto Marlon Gomes também aparece com um valor semelhante. Douglas Luiz ocupa a quarta posição, tendo sido negociado por 12 milhões, e por último P foi vendido por 9 milhões e 300 mil euros. O atleta em questão possui o potencial para superar esses valores e a transação poderá alcançar, quem sabe, 30 ou 40 milhões de reais, uma quantia significativa que será incorporada ao Vasco da Gama em julho. Agora entraremos em um momento esperado, que é a interação com o público. Um grande abraço à equipe, que tem sido uma parceira incrível, proporcionando apoio e entretenimento. É fundamental lembrar que neste domingo haverá um confronto decisivo. Trata-se de uma partida crucial para o Vasco e em breve traremos todas as informações sobre esse evento. Neste momento, estamos discutindo uma plataforma que permite ganhar dinheiro de forma real enquanto se diverte. Não se preocupe, não se trata de uma casa de apostas na qual é necessário investir para ter retorno. Aqui você possui moedas dentro do aplicativo e com elas se diverte e acumula mais ao vencer os desafios disponíveis.
Em determinado ponto, é possível converter essas moedas em dinheiro real com um saque mínimo de R$ 100, podendo chegar a 500 e até R$ 1.000. Tudo isso jogando gratuitamente e se divertindo com amigos. O ranking exibido na tela mostra Caleb Turino na liderança, eu na segunda posição e outros participantes se destacando. Agora vamos abordar os jogos que estão por vir, começando com os resultados da sexta rodada. Vasco em Minas com 1.000 moedas. Cruzeiro e Vasco com 250. Estou com uma quantidade limitada de moedas, apenas 2.700. Para os novos usuários, a recompensa inicial é de 1.000. Vamos apostar nesse jogo de 250. Uma assistência de um jogador famoso. Está brincando, não é mais de 8 escanteios no primeiro tempo. De jeito nenhum. Não tem como Vasco e Cruzeiro terem 8 escanteios. Mais de 15 escanteios no jogo? Também não. E mais de 6 cartões. Amarelos, não. Mais de 4 impedimentos. Acredito que também não. Vamos incluir mais de um cartão amarelo para o Vasco na primeira etapa, sim. Mais de 5 escanteios do Cruzeiro no primeiro tempo. Não creio que seja um time que gere muitos escanteios. Mais de 80% de precisão nos passes do Vasco. Com certeza. E mais de 13 chutes do Cruzeiro no jogo. Isso não vai acontecer. E quanto a 60% de posse de bola para o Cruzeiro, essa é uma questão complicada, mas acho que sim. Sobre os escanteios do Vasco no jogo é uma dúvida difícil, mas vou afirmar que não. E o Cruzeiro terá mais de 8 chutes no gol? Isso também não vai ocorrer. O controle de posse de bola do Cruzeiro não pode ser considerado favorável, mas 60% foi em sua direção. Isso representa um grande desafio. Não é verdade. Contudo, será que o Cruzeiro conseguirá realizar mais de 8 finalizações ao gol? A resposta é não. 8 chutes é uma quantidade relevante. E sobre Lucas Piton, ele irá cometer mais de uma infração no primeiro tempo. Sim, isso deve acontecer. E quanto a um cartão amarelo para Fabrício Bruno, não acredito que isso se concretize. E em relação a 3 tentativas de Coutinho durante a partida, minha escolha também é negativa. Vamos despertar para a situação. O jogo foi rápido e custou 150 moedas. Além disso, existe o recurso de snaps que é bastante interessante. Vamos tentar isso juntos, olhem. Snaps de tamanho médio que demandam um pouco mais de moedas. E mais 6 escanteios na etapa complementar? Não! O valor para mais de um gol do Vasco no segundo tempo está elevado. Prefiro escolher a opção que parece ser mais em conta. Avançando, Lucas Piton vai cometer mais uma falta na primeira metade do jogo. Não vou mudar isso. Tietinha fará mais de 2 faltas durante a partida. Também não. Coutinho cometerá mais de uma infração no primeiro tempo. A resposta é negativa. Mais de um gol no segundo tempo na partida entre Botafogo e Fluminense. Neste caso, afirmo que sim, será um gol. Agora temos o embate entre Santos e Red Bragantino. Não farei apostas nessa partida. Veja como funciona, perceba. Estou utilizando as moedas do próprio jogo. Comecei com mais de 2.000 moedas, mas já reduzi essa quantidade. Aqui estão os líderes nas competições. Estou na segunda colocação à frente de vocês. Tenho um bom conhecimento sobre futebol, enquanto Caleb sabe ainda mais. Caleb, deixe sua opinião. E estamos com os snaps João Carvalho com 18, José Alave também com 18, Vitor Gabriel. Estou acumulando 12 pontos. Quero saber sua posição neste ranking? Observe como é interessante ao acessar. Agora você receberá 1.000 moedas para iniciar suas apostas. Portanto, é uma oferta que não custa nada. Entrou e ganhou 1.000 moedas. Além disso, ao acessar o aplicativo diariamente, há moedas grátis para garantir suas oportunidades de jogo. Portanto, entre na jogada, não perca tempo. E para participar das partidas, vamos falar sobre os jogos. Veja como é simples, não há necessidade de gastar nada. Ao acessar agora, você ganha 1.000 moedas. E ao entrar no aplicativo diariamente, há moedas disponíveis gratuitamente para você jogar. Então não demore e venha se divertir. Para realizar jogadas ainda melhores, fique atento ao que mais iremos abordar, pois temos muitas atualizações sobre a partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Agora vamos em frente. O torcedor do Vasco precisa se preparar, pois no domingo, já após amanhã, o Vasco estará em campo para enfrentar o Cruzeiro no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Até o momento já foram emitidos mais de 10.000 ingressos. O estádio terá uma organização diferenciada.
A partida não ocorrerá no Mineirão devido a um evento que acontecerá lá. Com o jogo acontecendo em Uberlândia, que é uma região próxima ao Rio de Janeiro, há uma forte presença de torcedores dos clubes cariocas como Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo. Portanto, muitos torcedores do Vasco estarão na área de Uberlândia. Os organizadores estão cientes da grande quantidade de fãs do Vasco que irão comparecer. Assim, o estádio será dividido de maneira especial. A administração do Parque do Sabiá, encarregada da partida, decidiu criar setores, um destinado aos torcedores do Cruzeiro e outro para os vascaínos, com uma arquibancada mista no meio, onde torcedores de ambas as equipes ficarão juntos. Muitos consideram isso uma loucura, mas essa será a estrutura. Até agora, posso confirmar que mais de 10 mil ingressos foram emitidos de um total de 35 mil disponíveis para o confronto. Portanto, é um jogo significativo entre Vasco e Cruzeiro e as expectativas são elevadas. Diversos comentários surgem destacando a situação como insana, mas essa é a realidade? Até agora, as informações disponíveis indicam que mais de 10 mil ingressos foram vendidos até o momento. 35 mil ingressos foram disponibilizados para esta partida significativa entre Vasco e Cruzeiro, programada para ocorrer em Uberlândia, na região do Sabiá, situada no Triângulo Mineiro, representando o estado de Minas Gerais. Sigamos adiante e falemos sobre o jogo. O Vasco entrou em campo na última quarta-feira e realizará mais treinos hoje na sexta-feira e amanhã no sábado. Nesta jornada, o elenco do Vasco expressou um forte descontentamento em relação ao cansaço que tem sido notório. Um dos jogadores manifestou sua preocupação sobre a fadiga após a partida contra o time do Lanús na última terça-feira, evidenciando que os atletas titulares estavam bastante fatigados e sem tempo para os treinos. O Vasco passou por uma sequência exaustiva, tendo jogado 4 vezes em 14 dias, o que gerou uma carga intensa com 2 jogos por semana. Internamente, o grupo se mostrou bastante desgastado e agora terá um período maior para se preparar. Contudo, logo após o embate contra o Cruzeiro no domingo, o Vasco enfrentará uma partida crucial na quinta-feira contra a equipe do Puerto Cabello na Venezuela. Ciente da relevância desse jogo, o time deverá considerar a preservação de alguns jogadores contra o Cruzeiro, não apenas devido à partida da Copa Comebol Sul-Americana, mas também pela necessidade de preservar a condição física dos atletas. Um controle de carga está sendo planejado para evitar possíveis lesões. A expectativa é de que jogadores como Nuno Moreira, Hugo Moura, Felipe Coutinho e Pablo Veré possam ser poupados neste jogo de domingo. É provável que Coutinho não figure na equipe titular, embora sua presença no grupo de viagem seja esperada com a possibilidade de entrar somente na segunda metade da partida. O campo do Parque do Sabiá possui um gramado pesado, portanto, a expectativa é que o Vasco não utilize todo o seu potencial nos primeiros 45 minutos do jogo. Valerete tem sido uma presença constante em todas as partidas sob a orientação do técnico. Nuno Moreira, por sua vez, esteve sempre no banco de reservas desde sua chegada e só foi titular em uma ocasião contra o Corinthians na Arena de Itaquera. Essa situação de possíveis ausências pode se repetir no confronto contra o Cruzeiro no próximo domingo, abrindo oportunidades para que atletas que costumam ser reservas possam brilhar. Um desses jogadores é Lloyd Augusto, que recebeu críticas e não participou da última partida contra o Lanús por conta de problemas físicos com dores na coxa esquerda. Entretanto, ele já treinou normalmente e as dores parecem ter cedido. A expectativa é de que ele figure entre os relacionados para o jogo contra o Cruzeiro em Uberlândia. Lloyd, que chegou ao clube com altas expectativas, ainda está em busca de demonstrar seu valor. Fiquemos atentos ao que o comando técnico preparou para este confronto decisivo no próximo domingo no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O cenário do futebol brasileiro acaba de ser sacudido por uma notícia que promete mudar drasticamente os rumos do Vasco da Gama. Luciano Hang, empresário bilionário e proprietário da rede de lojas Havan, selou um acordo histórico com o Clube Carioca.
marcando o início de uma nova era em São Januário. A parceria bilionária coloca o Vasco novamente no centro das atenções do futebol nacional, com promessas de investimentos pesados em infraestrutura, categorias de base e reforços de peso para o elenco principal. A negociação, mantida em sigilo até os últimos dias, foi conduzida com discrição entre representantes da 767 Partners, a atual controladora da SAF do Vasco, e o empresário catarinense. Com o acordo, a expectativa é de que Hang se torne sócio majoritário ou tenha participação relevante na operação do Futebol Cruz-Maltino. Embora os detalhes financeiros ainda não tenham sido oficialmente divulgados, fontes ligadas ao clube indicam que os valores envolvidos ultrapassam a casa do R$ 1 bilhão, algo inédito na história do futebol brasileiro. Para o torcedor vascaíno, o anúncio renova as esperanças de dias melhores. Após anos de instabilidade financeira e esportiva, com rebaixamentos e gestões conturbadas, o clube vê na chegada de Hang uma oportunidade concreta de reconstrução. O empresário, conhecido por seu estilo polêmico, mas também por sua agressiva capacidade de investimento, promete devolver ao Vasco o protagonismo que marcou sua história nas décadas passadas. Além da promessa de injetar recursos imediatos, o plano de Hang inclui modernizar o estádio de São Januário, ampliar a captação de talentos na base e transformar o clube em uma potência comercial. A nova fase do Vasco ainda suscita dúvidas e resistência por parte de alguns setores da torcida, preocupados com a influência política e o estilo personalista do novo parceiro. No entanto, para uma instituição sedenta por resultados e estabilidade, o acordo com o dono da Havan representa um divisor de águas que pode recolocar o clube entre os gigantes do futebol sul-americano. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.